A gente está nesse capítulo aqui, ó. A natureza do autoconhecimento. É isso aí, né? Natureza do autoconhecimento. Muito bom. É aqui que a gente segue, então. É aqui que a gente continua. A pergunta que não quer calar. Ana, Chilene, Flávia, Márcio. São vocês que estão aqui, né? Coitados, vocês que estão aqui. Vocês vão acabar se lascando. Alguém conseguiu ler o trem do capítulo? Não. Ou alguma parte? Márcio Álvares, não. Meu Deus, um ano de férias. Misericórdia, meu. Ô, meu pai. Tá bom. Bom, até aqui, a gente passou, dentro desse processo de inteligência humilhada, falando sobre a questão do mal, né? Se Deus como é que pode existir um Deus bom em um mundo cheio de coisas ruins e esse Deus bom não resolve? Sinal que esse Deus não deve ter poder para resolver. Ou como é que um Deus todo-poderoso, por que um Deus todo-poderoso não resolve as questões do mundo? Né? Ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é bom. Então, o autor começa esse capítulo 4 aqui, dizendo que todas as nossas reflexões anteriores, as reflexões do livro, obviamente, né? Nos levam à conclusão que sim, Deus é bom e que Deus é todo-poderoso. E que não é nenhuma ignorância, ingenuidade ou idiotice um cristão crer e sustentar que Deus é bom e que Deus é todo-poderoso. Aí ele vai dizer aqui, logo no comecinho aqui, né? Não é uma contradição e tudo mais. Ou seja, ele está dizendo assim que até aqui está tudo certo. Até aqui está tudo bem. Contudo, ele vai dizer assim, ó, que o conhecimento do cristão não se reduz ao entendimento de que Deus existe e é todo bondoso e todo poderoso. Eu não sei você, mas eu não sei se você alguma vez na sua vida como cristão ficou preso nessa questão de Deus todo bondoso e todo poderoso. Assim, se você já teve crise na sua fé, no seu, sabe? Se no seu dia a dia de igreja você já se preocupou com essa coisa de Deus ser todo poderoso e todo bondoso. Então ele vai dizer assim, é preciso ir além. É necessário também aprofundar o conhecimento de Deus e suas implicações para o autoconhecimento. Ou seja, a gente não vai ficar só nessa questão de Deus poderoso e bondoso. Tem mais coisa na nossa vida cristã. E ele vai propor aqui essa questão do conhecimento de Deus. É assim que ele vai tratar esse capítulo. O conhecimento de Deus e o conhecimento da gente mesmo. Ele vai tratar essas duas questões. O conhecimento de Deus e o conhecimento da gente mesmo. Por isso o termo, a natureza do autoconhecimento aqui, como título desse capítulo. Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer assim que ninguém pode conhecer a Deus sem se autoconhecer. E ninguém pode se autoconhecer sem conhecer a Deus. São duas coisas que ele diz estão intrinsecamente ligadas. Tão ligadas que ele vai citar até um poema aqui embaixo, ó, do Oscar Wilde, que diz: quando Narciso morreu, o Narciso daquele mito grego, daí vem o termo narcisista, né? Que o Narciso se debruça sobre um lago, vê a sua própria imagem refletida no lago e se apaixona por si mesmo.
Então, o narcisista é esse cara que se ama, né? Nesse nível aí. E aí o Oscar Wilde faz um poema sobre isso aí. Ele vai dizer assim: quando Narciso morreu, as flores do campo ficaram tão desconsoladas e pediram ao rio algumas gotas d'água para chorarem pelo Narciso. Ah, respondeu o rio, se todas as minhas gotas d'água fossem lágrimas, eu ainda não teria o suficiente para chorar por Narciso. Eu amo. Ah, responderam as flores do campo. Como não poderias ter amado Narciso? Ele era lindo. Ele era lindo? Perguntou o rio. Quem poderia saber melhor do que tu? Todo dia ele se debruçava em tuas margens e contemplava a sua beleza em tuas águas. Eu o amava, respondeu o rio, porque quando ele se debruçava sobre as minhas águas, eu via o reflexo das minhas águas em seus olhos. O que o Jonas está tentando dizer aqui para a gente e usou esse poema do Oscar Wilde? Quando o Narciso olhava para o lago, ele não estava olhando o mar, a água cristalina, o fundo do mar, o fundo do rio, não estava vendo nada disso aí. Ele estava tão somente vendo o seu reflexo e olhando para si mesmo. E o lago, no poema de Oscar Wilde, quando o lago olhava para o Narciso, não estava olhando para a beleza do Narciso, seus cabelos, sua pele. O lago estava se enxergando no reflexo dos olhos do Narciso. Então, são dois narcisistas, né? O próprio Narciso e o lago. Então, o Jonas está dizendo assim, que nessa metáfora aqui, o lago precisa do Narciso e o Narciso precisa do lago. Os dois, eles precisam andar juntos, o reflexo de um para lá e o reflexo do outro para cá. Jorge, eu não estou entendendo nada, o que isso aí tem a ver com o que a gente está dizendo? Então, o Jonas está dizendo que conhecer a Deus e conhecer a si mesmo é igual esses dois no lago, um olhando para o outro e o outro olhando para o um. Ou seja, eu só consigo conhecer a mim mesmo conhecendo a Deus, e eu só consigo conhecer a Deus conhecendo a mim mesmo. Não há, o autor vai defender, né? Não há como um desses dois acontecer sozinho. As duas coisas vão acontecer concomitantemente. Vocês estão comigo aqui? Até aqui? Acho que sim, né? Aí nós vamos. No fim do capítulo aqui, mais para o final, ele vai dizer assim, ó, que o autoconhecimento pressupõe o conhecimento de Deus, ou seja, conhecer a Deus vem primeiro do que conhecer a si mesmo. Então, nesse momento aqui da inteligência humilhada, da razão que se dobra diante de Deus e reconhece Deus como Senhor e soberano, da inteligência humana que se dobra diante de Deus, reconhecendo-o como Senhor. Então, essa humanidade que olhando para si, olhando para Deus, reconhece que Ele é Senhor, e essa humanidade se humilha diante dele, o Jonas está dizendo que nesse processo em que essa humanidade está se conhecendo, para que essa humanidade se conheça, ela tem que primeiro conhecer a Deus. Para que esse ser humano se conheça, ele tem que primeiro conhecer a Deus. Conhecer a Deus vem antes de você conhecer-se a si mesmo. Interessante isso, né? E aí, ele vai citar três coisas aqui no finalzinho do capítulo. Ele vai dizer assim, olha, ele quer distinguir as três possíveis referências do autoconhecimento: autorreferência, ego-referência e até-o-referência. Está meio confuso, mas nós vamos entender. Aí ele vai dizer assim, ó, ele já sai desse caminho do autoconhecimento, desse pedacinho do autoconhecimento, que é bem pequeno, para falar de autoconhecimento e referência, dentro dessa perspectiva dele de
Autorreferência, ego-referência e teorreferência. Então, vamos tentar entender isso aqui, para ver se ele consegue entender o que ele quer falar, né? Alter é outro, no latim. Então, quando ele diz que existe uma coisa chamada autorreferência, ele está dizendo assim, ó, que na dinâmica da autorreferência, o indivíduo dedica toda a sua vida, em alguns casos, desde a infância, a atender às expectativas dos outros. Pausa aqui. Está tudo bem complicado o que ele está dizendo, mas aqui parece que eu encontrei um ponto de conexão muito forte aqui. Tem gente que vive para agradar o outro. E nessa vida de tentativa de agradar o outro, essa pessoa se anula ela mesma. Ela deixa de ser ela mesma para ser uma pessoa que satisfaça o outro. Pode ser o marido, pode ser um amigo, pode ser as pessoas, pode ser o chefe, pode ser o sistema da empresa. Ou seja, eu não encontro identificação em mim mesmo, eu não encontro a minha referência de quem eu sou, porque eu sou uma resposta à necessidade do outro. Achei isso aqui interessante. E ele vai dizer até grifei aqui embaixo, o triste infortúnio é perceber que quando o indivíduo se dá conta da falta de autenticidade, porque ele não é autêntico, ele está vivendo em função do outro, da falta de autenticidade que está mergulhado, essa descoberta pode gerar uma amarga decepção. Decepção na vida de quem, depois de anos, diz assim, eu me anulei em função do outro, e agora estou tomando conhecimento de que perdi todos esses anos da minha vida. Achei isso aqui interessante, porque isso aqui agora eu vou sair do livro, tá? Como o Márcio não leu mesmo, eu posso sair, não tem importância. Na igreja de onde eu vim, lá de Nárnia, o tipo de liderança que existia lá era assim, a liderança é uma referência para a igreja. Então, vamos supor que a igreja seja liderada por um apóstolo. O apóstolo, ele é a referência para a igreja. Referência de homem, de marido, de servo de Deus, ao ponto de uma liderança pegar as palavras de Paulo, quando Paulo fala aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e essa liderança toma essa palavra, vocês têm que me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Eu não sei se você já viu, eu vou falar aqui com todas as letras possíveis e imagináveis, mas você já viu o pastor da Igreja Universal? Quando ele prega, ele fala igualzinho o Edir Macedo? Alguns deles até fazem à mão. O Edir Macedo tem um dedo defeituoso, não sei. E os caras fazem à mão igual a dele. Isso não é caso único na Igreja Universal. Há várias igrejas em que o líder, o pastor, ele é pintado naquele cenário de uma forma tão grandiosa que ele passa a ser a referência de tudo para todo mundo tem que ser igual a ele. Nessa, o cara pode ficar lá 5, 6, 7, 10 anos naquela igreja e de repente ele descobrir que ele passou 5, 10 anos tentando agradar aquele líder. Ele não é quem ele é uma resposta que tenta agradar aquele líder lá. E aquele líder vai dizer que ele, o líder, é cheio da unção, do Espírito Santo, que a unção de Deus está sobre ele, eu que sei, não sei o que lá. E você é incentivado a viver em função daquele líder, você precisa agradá-lo. Então você deixa de ser quem você é, e você passa a viver uma vida em função dele, porque se ele perceber que você tem potencial, você vai ser pastor, você vai ser bispo, você vai crescer nessa estrutura,
à medida em que esse líder percebe o seu envolvimento, a sua dedicação, o seu desenvolvimento. Ou seja, quanto menos você for você, quanto mais parecido você for daquela pessoa, mais ela vai te colocar em destaque naquela estrutura. Então é uma coisa muito louca. Eu fico imaginando aqui o Márcio, né? O Márcio está aqui com a gente, aí ele faz o seminário lá da Igreja Deus é Amor, da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Renascer, da, da Casa da Roça, seja lá o que for. Aí ele começa a pregar, aparece na televisão a igreja, ele está pregando lá, mas quando você olha para ele, não é mais ele. Ele já está com a mão diferente, está com a voz diferente, e ele está bem parecido com o líder daquela igreja. Aí alguém da família dele, os amigos de 10 anos, assistem ele pregando e fala, rapaz, mas parece o Márcio, mas está diferente. Está mais parecido com o chefe, o líder aí, do que com ele mesmo. Esse perigo de nós, na nossa caminhada de vida, seja ela cristã ou não, seja como crente numa igreja, seja como esposa, como marido, como filho, como funcionário de uma empresa, quando o outro se torna referência para a nossa jornada, ou a nossa referência de identificação de quem eu sou, a gente tem um problema bastante grande, porque a gente não é mais a gente. A gente é uma cópia esfarrapada do outro. A gente é uma. Ele chama aqui no livro de inautêntico, né? A gente não é autêntico. Achei interessante isso aqui, porque eu já vi muita esposa reclamando, depois de um divórcio difícil de 10 anos de casamento, dizendo que viveu em função do outro, para agradar o outro, e ela mesma nunca se percebeu como pessoa. Já vi isso em gente na igreja que viveu em função do pastor, da liderança, querendo ser o que não é, para agradar o outro, e quando tudo aquilo acaba, a pessoa está em crise porque ela não se reconhece como pessoa, porque ela foi uma máscara, né? Ela foi um personagem. Achei isso aqui bastante interessante mesmo. Isso aqui até me lembrou uma coisa ainda mais esquisita. Eu vou sair um pouco mais ainda pela tangente do livro. Eu me lembro que lá onde eu estava, lá na outra igreja, que a gente não fala o nome, a gente tinha campanhas de jejum, campanhas de unção, de derramamento de unção, de poder, de um monte de coisa. Aí tinha lá unção de Daniel, unção de José, sabe o José do Egito? A unção do José, a unção do Daniel, unção de Moisés, unção de todo mundo, de Jacó. Receba essa unção, tal. Como se eu, Jorge, ao receber a unção do Davi, eu me tornasse semelhante a Davi. Ou seja, a unção dele na minha vida me despersonifica como Jorge. E ela me faz agir como Davi. E o Davi passa a ser referência para mim, dentro dessa perspectiva de que eu recebi a unção dele. E eu fiquei refletindo nisso enquanto eu li esse capítulo aqui. Dessa doideira que nos é imposta no mundo evangélico, em que nós deixamos de ser nós mesmos, na nossa relação com Deus, para tentarmos ser semelhantes ao nosso pastor, ao nosso líder, ao nosso apóstolo, ou a esse ou aquele personagem bíblico, numa tentativa de ter outra referência, que não seja nós mesmos como identificador da nossa personalidade ou de quem nós somos. Achei isso aqui bastante interessante. Bom, mas ele vai dizer também que se a autorreferência é quando a minha referência para mim, para o meu eu, é agradar o outro, ele vai dizer também sobre a ego-referência. Ego é a primeira pessoa do singular da língua grega. Na língua portuguesa, a primeira pessoa do singular é eu.
na língua grega, a primeira pessoa do singular, ego. Então, ego é eu em grego. Acho que no latim também, mas latim eu não conheço. Ego referência é quando eu sou a própria referência para mim mesmo. Então, cansado de tentar agradar os outros, agora eu quero ser eu mesmo. Mas o livro vai dizer para a gente, e eu não vou discutir aqui a psicologia dessa questão, tá? Eu estou só dizendo que o livro está falando para a gente. Ele vai dizer que essas duas questões elas são inautênticas porque ou eu estou negando a mim para ser igual ao outro, ou estou negando ao outro para tentar ser eu mesmo. Mas nessas duas questões, o autor vai dizer para a gente está na mão de um tirano. De um lado o tirano é o outro, e desse lado de cá o, o tirano sou eu mesmo. E aí o Jonas vai levar a gente para o Gênesis, para poder localizar a gente nessa história. Ele vai dizer assim que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá no Gênesis. Quando vem a serpente, na tentação, no jardim, ela vai dizer para o homem e para a mulher que se eles comerem do fruto, eles vão ser como Deus. Então, nesse momento aqui, o homem tem uma crise de personalidade e de autenticidade, a dificuldade de ser quem é. Não satisfeito em ser quem é, eu quero ser como Deus. E se eu comer, eu vou ser como Deus. Por isso que ele cita aqui, ele vai citar Albert Camus. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é, ele vai dizer. O ser humano é um negócio engraçado. Esses dias a gente está às voltas com aquele caso da cachorra orelha, né? Os adolescentes mataram a cachorra. E eu acho muito interessante isso aí. Como nós, humanos, temos a capacidade de recusar ser o que somos e ser aquilo que não somos. Como nós conseguimos, ao invés de sermos humanos, nós passamos por um processo de desumanização. E a gente fala isso, nossa, o que ele fez foi desumano. Como assim desumano? É que o ser humano deixou de ser ser humano para ser uma outra coisa. Isso não existe para qualquer outro ser vivo sobre a Terra. Já viu um cachorro ser um descachorro? Ou um gato ser desgato? Nossa, eu comprei esse gato, mas ele é um desgato, ele voa e come alpiste. Não, pô, o gato sempre vai ser gato. O humano não. O humano pode ser um animal bruto, voraz, o humano pode ser humano, o humano pode querer ser Deus, ele nunca está satisfeito em ser quem ele e tem uma crise eterna com isso aí. Quando Adão se recusa a ser quem é, para ser alguém como Deus, naquele momento em que Adão volta as costas para Deus e come o fruto, faz aquilo que Deus havia dito para ele não fazer, e no fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal entra no ser humano, esse ser humano deixa de ter Deus como referência para a sua vida, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a vida do homem deriva de Deus. E Deus é a sua referência para a vida, para tudo. Porque ele descende, ele foi criado à imagem e semelhança. Mas quando ele volta as costas para Deus, ele se alimenta do mal e ele quer ser ele mesmo, ele passa a não ter mais a referência de Deus, ele deixa de ser um ser teo-referente, porque teo é Deus, e passa a ser um ser ego-referente. Eu sou o determinador da minha existência, da minha essência, eu vou ser o que eu quiser.
Mas a palavra de Deus vai mostrar para nós que o ser humano, ele é ao perder Deus da sua alça de mira, e ao se voltar contra Deus, esse ser humano passa a ser um ser desejoso de se realizar, porque o buraco, quando ele tira Deus da vida dele, o buraco que fica lá dentro é um buraco que não pode ser tapado. Então, esse homem que vivia a sua relação de vida, de amor, de satisfação em Deus, não vive mais. Ele não tem mais em Deus o agente satisfa, nem sei como é que eu vou conjugar isso aqui agora. O agente de satisfação na sua vida, e ele vai tentar encontrar satisfação em qualquer outra coisa, para tapar esse buraco que ficou de Deus dentro da existência dele. Mas ele não acha. Então ele é um ser, por essência, insatisfeito, desejoso, buscando prazer e buscando sentido e buscando alguma coisa, mas ele perdeu a referência de Deus. Então ele olha e quer satisfazer o outro, ele quer satisfazer a si mesmo, ele quer tapar esse buraco com um monte de coisa, mas ele não consegue. Então o autor aqui vai dizer que tanto eu ter a referência no outro, como eu ter a referência em mim mesmo, são inautênticas, porque é só em Deus que eu encontro a minha verdadeira essência. É só em Deus que eu vou descobrir quem eu sou. É só numa relação, é só conhecendo Deus que eu vou descobrir o meu eu verdadeiro, o meu eu real. Vou tornar essa história um pouco mais prática para ficar um pouco mais fácil, né? O Santo Agostinho vai dizer assim: conhecer-te, ó conhecedor de mim. Ele está chamando Deus de conhecedor de mim. Conhecer-te, ó conhecedor de mim. Conhecer-te tal como sou por ti conhecido. O Agostinho, quando começa, acho que é o livro 10 esse aqui, ele quer conhecer a Deus do jeito que Deus conhece ele. Porque é uma coisa interessante aqui. Até tem alguns textos colocados. Eu vou partir primeiro com o texto de 1 Samuel 16, versículo 7, quando o profeta vai na casa do Jessé, o profeta é Samuel, vai na casa do Jessé ungir um filho do Jessé para ser rei. Quando ele chega lá, ele vê o filho do Jessé e fala, ele vê o primogênito, nossa, que é esse aqui, grande, bonito, esse vai ser rei. Aí Deus fala, não, não é esse não. É aquela história que a gente já conhece. Aí ele fala, não é esse, o Jessé traz o outro, e 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 nenhum Deus fala que é. Aí acaba e Jessé fala assim, pô, você não tem, o Samuel fala assim, Jessé, você não tem mais filhos? Deus falou para mim que não é nenhum desses aí que vai ser rei. E o Jessé fala, cara, eu tenho mais novo, vai estar lá no campo, andando de skate, cuidando de ovelha. Chama ele lá então. Aí vem Davi. Quando Davi entra, Deus fala, é esse. E Deus dá uma lição para Samuel e para nós, né? Ele vai dizer assim, você, Samuel, você julga pela aparência, o ser humano é assim. Eu não, eu vejo o coração. Eu, quando olho para o ser humano, eu enxergo aquilo que o próprio ser humano não enxerga de si mesmo. O que o próprio ser humano não enxerga de si mesmo. Ou seja, Deus nos conhece para além do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso que o Agostinho vai dizer, eu quero te conhecer, Deus, do jeito que o Senhor me conhece, eu quero te conhecer mesmo, profundamente. Porque eu sei que talvez eu não me conheça, mas o Senhor me conhece profundamente. Eu também quero conhecer o Senhor. Muito louco essa colocação aqui do Santo Agostinho. A questão é que o Jonas vai colocar a seguinte sequência aqui para a gente entender esse processo através do qual ele está conduzindo a gente. Primeiro vai lembrar a gente do texto de Jeremias, capítulo 18, quando Deus leva Jeremias para a casa do oleiro.
O oleiro está lá fazendo um vaso, a roda está girando e ele está fazendo o vaso. De repente, o barro dá alguma coisa errada lá. Aí o oleiro amassa o barro e começa de novo. E aí o Jonas vai dizer assim: ah, o problema não é a mão do oleiro ou a, a roda ou qualquer coisa assim. O problema é o barro, que não se sustenta. O defeito está no barro, não está no oleiro. E aí ele vai chamar a nossa atenção para a seguinte situação. Deus sabe da nossa imperfeição, Deus nos conhece. E mesmo nós sendo imperfeitos, Deus está sempre disposto a transformar essa nossa existência em alguma coisa melhor. Ele vai dizer assim: o homem, o Jonas vai dizer aqui no livro, o homem é barro destrutivo, o homem sempre se estraga. E é verdade. A gente estraga casamento, a gente estraga a nossa vida, a gente estraga a nossa carreira, a gente estraga nosso chamado. A gente é um ser humano autodestrutivo, porque o mal entrou na gente e porque a gente perdeu Deus como referência para a nossa existência. Então a gente só tem essa nossa existência de barro, que não se sustenta, que é autodestrutivo. Mas a gente tem em Deus um Deus que está sempre disposto a restaurar a nossa jornada. Aí ele vai para o Salmo 139, e o Salmo 139, o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e, e, e prova meu coração e tudo mais. Porque o salmista está dizendo assim: Deus, olha para dentro de mim e me ajuda. Porque quando o Senhor olha para dentro de mim, o Senhor realmente está vendo o que eu sou, e não o que eu penso que eu sou. Porque, por exemplo, se eu perguntar para Shirlene, né? Ô, Shirlene, você é uma boa pessoa? Ela vai dizer: sou. Se eu perguntar para o Márcio, você é boa pessoa? Sou. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui na sala, você é uma boa pessoa? Sou. Você é um porcaria? Não. Você é um tranqueira? Não. Você é um miserável? Não. Porque a gente esconde quem nós realmente somos. A gente coloca máscaras e a gente só mostra para o outro aquilo que a gente realmente quer mostrar. O que eu não quero mostrar, eu dou uma escondida. Só que eu não consigo fazer isso com Deus. Quando eu me aproximo de Deus, não interessa se eu tenho uma máscara, se eu estou fingindo, se eu estou escondendo qualquer coisa. Deus vê, Deus nos vê. E o salmista vai dizer: Senhor, som do meu coração mesmo, e revela o que está dentro de mim. Mas nós somos como Adão lá no jardim. Depois que peca, se esconde de Deus, faz umas roupas lá de folha e se esconde de Deus. Aí Deus vem passando por lá e fala: Adão, cadê você? Deus é bacana. Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse. Não, senhor, eu estou aqui atrás da árvore, estou aqui com a Eva, estamos aqui conversando. Adão, você está se escondendo? Como quem diz, você acha que você pode se esconder de mim? Você comeu o fruto, né? Eu sei. Mas a gente esconde de Deus aquilo que a gente não quer que ele veja. A gente consegue fazer isso na igreja, a gente consegue fazer isso em casa, a gente consegue fazer isso em muito lugar. Mas diante de Deus, toda máscara que tente esconder o nosso rosto, ela vai cair por terra. Por isso, que mesmo quando eu tento ser ego-referente, é, é inautêntico. Porque eu sempre estou escondendo quem eu realmente sou. Mas quando eu me deparo com Deus, esse Deus que, ao sondar o meu interior, ele traz à superfície
e ele mostra quem eu realmente sou, é só a partir de Deus que eu consigo definir a minha existência, definir quem eu sou e construir a minha identidade. Porque qualquer outra tentativa é mentirosa e vã, porque só Deus é capaz de traçar um quadro perfeito de quem eu sou. É claro que a gente foge disso, por isso que a gente foge de Deus, porque é muito duro você se confrontar com a sua própria realidade, suas mazelas, suas limitações, seus pecados, suas fraquezas, suas mentiras, seus fracassos. Essa experiência humana, ela não é fácil, ela é difícil. E ele vai citar aqui um exemplo clássico das Escrituras, quando Jesus é traído por Judas, ele está naquele momento difícil de últimas horas antes de ser preso e morto, e ele vai dizer que todos os apóstolos vão abandoná-lo. E Jesus sabe disso, que ele vai ser preso e todos eles vão fugir. E Jesus diz isso para eles. E nesse momento Pedro se levanta. Não, Senhor, eu estou disposto a ir contigo. Eu morro pelo Senhor. Jamais eu vou te deixar e te abandonar. E aí Jesus vem e dá uma lapada na cabeça dele e fala: não, de você tem mais coisa, Pedro. Você não vai só me abandonar. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E o Pedro vai dizer: não, eu jamais. Ou seja, Pedro não se conhecia. E Pedro, por não se conhecer, se julgava mais do que era. E nesse desconhecimento, não é, qual é o termo aqui que o Jonas usa para eu não fugir do livro? Não é infantilidade, é inocente. Nessa coragem inocente de, de Pedro, né? Juvenil, eu vou estar contigo, mas o texto vai mostrar para a gente que Jesus é preso e quando ele está lá no fogo se aquecendo, lá no pátio, e a moça diz: você estava com ele, eu lembro de você, e ele vai negar. O ser humano é sempre esse ser humano que carece das palavras de Deus dizendo: você vai me negar, você não é isso que você acha, você não é esse cara forte que você pensa. A sua referência está errada. Você precisa de mim para se conhecer. Você precisa da minha graça. Você precisa das minhas mãos de oleiro. Você precisa me conhecer para se conhecer. É só quando a gente se coloca diante de Deus, nessa relação de quebrantamento, é que a gente vai efetivamente saber quem nós somos e, a partir disso, construir a nossa jornada e a nossa identidade. E aí ele vai dizer assim sabemos, podemos afirmar de forma categórica que somente nas Escrituras o homem encontrará o que precisa saber sobre quem de fato é. Então, é só na minha relação com Deus, é só na minha relação de conhecimento de Deus que eu vou me conhecer. Na minha relação com as Escrituras é que eu vou perceber aos poucos quem eu sou. Não é a unção de Davi que me transforma. Ao conhecer Davi e o Deus que perdoa Davi, eu percebo, eu também sou um cara. Eu vou usar não estou falando de mim, tá? Estou falando só um exemplo aqui.
Mas é olhando para o adúltero Davi que eu me reconheço adúltero. É olhando para o enganador Jacó que eu me reconheço enganador. Olhando para o Pedro intempestivo que eu me reconheço intempestivo. Olhando, e Deus, vou sair um pouco do texto aqui, né, do texto do livro. Deus Deus não esboça nenhuma tentativa de esconder da gente, leitor, os erros dos personagens e dos seus eleitos e dos seus escolhidos. De jeito nenhum. Seja Davi, seja Salomão, seja Moisés, seja quem for, seja Abraão, seja quem for. Os erros desses caras estão explícitos para nós. E é quando eu leio essas coisas e eu me reconheço ali, eu falo, eu tô assim. E eu me coloco diante de Deus e as mãos do oleiro vão me amassar. E eu falo, agora eu estou descobrindo quem eu sou em Deus. E em Deus estou encontrando a possibilidade de uma ação transformadora, de um renovo. Mas a igreja, ela tem dado para a gente o contrário disso. Ela não está preocupada em você reconhecer as suas mazelas. Ela quer te dar uma capa de unção. Ela quer fazer você imitar o líder, numa alta referência. Ela quer te derramar sobre você uma unção de Davi para fazer você igual Davi, quando Deus está propondo para a gente um caminho completamente contrário a esse aí. E aí o Jonas encerra essas duas partes aqui, a gente leu 2 pedaços, né, do capítulo 4, ele encerra esse pedaço citando 4 palavras que no Antigo Testamento, que na Escritura, retratam o ser humano, que é alma, coração, carne e espírito. Provavelmente, no próximo capítulo, ele vai entrar nessa questão para detalhar melhor a nossa antropologia, o que nós somos, né? A partir do entendimento que somos espíritos, somos uma carne, temos um coração e temos uma alma. Eu sei que a nossa cabeça fala de corpo, alma e espírito, né? Somos corpo, alma e espírito, mas no Antigo Testamento, lá no hebraico, às vezes a Bíblia se refere à pessoa como se ela fosse um coração, como se ela fosse uma carne, como se ela fosse um espírito, como se ela fosse uma alma. E as palavras, elas são todas intercambiáveis. Então próximo capítulo nós vamos falar sobre isso. Mas uma coisa que está bem bacana, que eu acabei passando por cima aqui, só não sei onde foi que eu anotei, é que nesse processo de autorreconhecimento que, por exemplo, Pedro passou, e tem aqui uma característica interessante, e eu vou voltar aqui para a tela com vocês. Aqui, ó. E eu vou parar a apresentação aqui. Aqui. Voltando aqui com vocês. Uma coisa interessante que não está no livro, tá? De novo, estou dando uma volta aqui lascada. Judas trai e vai se enforcar. Pedro é confrontado na praia. E Jesus vai dizer, Pedro, você me ama? E ele fala, Senhor, eu te amo. 3 vezes Jesus pergunta, com referência às 3 vezes que o Pedro negou. Ali há um movimento de auto-humilhação, né? É necessário uma certa dose de humildade para eu me reconhecer lá no personagem bíblico e dizer, esse cara sou eu, esse pecador aí sou eu. O autoconhecimento, ele pressupõe a necessidade dessa humildade, e o livro vai dizer que o Nietzsche, que o Freud e que o Marx sugerem isso também. A suspeita de si mesmo. Pedro acreditou muito em si mesmo quando disse que ele não ia negar Jesus. A gente precisa suspeitar às vezes, não, eu
Eu acho que eu não sou esse cara, acho que eu não sou esse todo-poderoso, não. Eu acho que eu duvido de mim. Eu tenho uma certa suspeita de que eu não sou tudo isso aí. E isso aqui é o inverso do que a igreja ensina pra gente. A igreja vai ensinar assim: suas palavras têm poder. Você não pode suspeitar de si mesmo, você tem que ter fé. E você tem que profetizar, tomar posse. Isso é um negócio meio esquizofrênico, né? Eu sei que eu não posso. Estou sentindo aqui a minha fraqueza, a minha incapacidade. Estou numa angústia desgraçada, mas eu preciso mentir para Deus e o mundo, achando que o diabo vai acreditar na minha mentira, que Deus vai avalizar a minha mentira e eu vou conseguir ser vencedor, mesmo suspeitando de mim mesmo. É beira a esquizofrenia, quando na verdade eu preciso suspeitar de mim. Será? Será que eu não sou igual esse? Será que eu não sou igual esse Jacó tentando enganar todo mundo? Será que eu não sou igual é, sei lá, aí tem uma infinidade de personagens bíblicos e seus erros. E, e o livro vai dizer que a gente precisa dessa humildade, dessa suspeita, dessa certeza que a gente não é autônomo, a gente não se resolve, a gente não tem esse poder, a gente precisa de Deus como referência. E a gente precisa quebrar as ilusões que nós construímos, né, a respeito de nós mesmos. Achei interessante esses dois pontos aqui do Jonas.